As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos, de velar pela execução de determinadas coisas. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nota a pergunta 569, página 279, quarta edição, 2017. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nota a pergunta 584A. Página 274, quarta edição, 2017. Mensagens de Sepé entra em uma nova fase. Descortina-se para todos os irmãos que acompanham os episódios a dinâmica do Cacique da Paz nas planícies de além-túmulo. Somos espíritos imortais e Sepé, como obreiro do mundo maior, executa magnânimo trabalho na espiritualidade. Nos próximos episódios de Mensagens de Sepé, teremos narrativas refletidas pela mediunidade de Maria Elizabeth Barbieri, psicógrafa do livro Sepé, o Guerreiro da Paz, ditado pelo espírito Oscar Pitã, que em nossa saga vem a ser o Padre José. Os registros dos trabalhos de Sepé no plano espiritual derivam das reuniões mediúnicas realizadas no grupo espírita Ivone Pereira do Hospital de Porto Alegre desde 2007 e também das reuniões mediúnicas do Centro Espírita Leon Denis em Porto Alegre. Nas incursões pelas regiões espirituais inferiores, resgatando almas cujo sofrimento atroz já venceu as resistências e amainou as rebeldias, a figura veneranda de Sepé nos dá a segurança que a sua hierarquia espiritual confere. Ele guarda ainda as características dos indígenas em gratidão à tarefa que lhe foi conferida por Ismael junto aos espíritos que renasceram na condição de indígenas em tribos guaranis. Teve junto a essas almas, ainda na infância da humanidade, a tarefa de traduzir os valores do Evangelho do universo para as suas realidades e compreensão. Sou Ismael, e pela misericórdia divina, designado por Jesus para ser o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Sepé Araju é irmão colaborador e de coração. Soma-se a equipe de valorosos trabalhadores como tarefeiro ligado aos povos das 7 missões e à porção sul da terra do Cruzeiro. Sabemos, como enuncia o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu 3º capítulo, que nem todos os espíritos que encarnam na terra vão para aí em expiação. As raças às que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semi-civilizadas,
constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Em nenhum caso ou tempo cabe preconceito. Entre os irmãos indígenas, encontramos milhares de almas congregadas para o serviço na seara de Jesus, e assim permanecem e se apresentam por deliberação própria, em gratidão às lições que lhes permitiram avançar espiritualmente quando vieram no seio dessa raça admirável. As lições ministradas pela alma de Escol, que é Cepé, agregam aos hábitos e práticas da nação Guarani a essência dos ensinamentos do Cristo. Não era Cepé um índio aculturado, convertido pelos jesuítas, mas um espírito cujo trânsito nas fileiras de Jesus varou os tempos, ensejando-lhe nova e redentora prova nas plagas de São Miguel. Cepé era um missionário cultivando espíritos que, ao seu lado, experimentaram a bênção do convívio educador. A proteção aos médiuns em desdobramento e as caravanas em serviço nas paragens de sofrimento é a marca indelével do cacique Guarani. Cepé se apresenta à visão espiritual com uma túnica alva, os cabelos aparados na altura dos ombros, tez amorenada como os nossos nativos, e materializa no laboratório do invisível a lança luminosa com que faz o isolamento magnético, manejando-a pelo pensamento. Ao ingressarem as equipes de socorro em lugares cujos pensamentos dos seus habitantes saturam de miasmas, ele avança adiante e vai promovendo o recuo das entidades, abrindo caminho para que encarnados desdobrados e desencarnados penetrem estes antros para realizar as missões socorristas. A perversidade engendra lugares na espiritualidade cuja descrição torna-se difícil de relatar, porquanto não há analogia suficiente na Terra que possa servir de parâmetro. Porém, há médiuns cuja faculdade missionária já permitiu descrever, com riqueza de detalhes, esses sítios. Falo da veneranda Ivone Pereira, de Chico Xavier e de Divaldo Pereira Franco. Portanto, as nossas modestas anotações não têm, nem de longe, e não poderiam ter, a pretensão de fazer qualquer acréscimo aos ensinamentos já transmitidos por esses servidores ímpares do Evangelho de Jesus. Cepé transita na escala dos espíritos do jaez da Rainha Santa de Portugal, Isabel de Aragão, pois o socorro que coordena nas zonas sombrias do além-túmulo assemelha-se em muito às narrativas feitas sobre a ação daquela entidade benfeitora. Nasci na costa espanhola aragonesa em 4 de janeiro de 1271, no Palácio de Aljaferia, em Saragoça, na Espanha. Meus pais foram Dom Pedro III,
e Dona Constância de Hohenstaufen. Fui educada para ser uma rainha, para governar, apesar de minhas inclinações naturais apontarem para a meditação, a reza, ao jejum e a vida monástica. Tive 3 pretendentes, porém é Dom Dinis de Portugal que me colocou ao seu lado no trono português. As bases de nosso contrato nupcial foram assinadas a 24 de abril de 1281. Após a desencarnação de meu esposo, em 1335, recolhi-me por fim no então mosteiro de Santa Clara a Velha, em Coimbra, vestindo o hábito da Ordem das Clarissas. A posição real me facultou a prática da caridade. Hoje, já liberta dos liames da matéria corpórea, posso visitar periodicamente as regiões dolorosas, com o intuito de resgate das almas sofredoras, aquelas que já aurem no pensamento o avanço do arrependimento de suas faltas. Ainda estamos distantes da vivência plena do Evangelho de Jesus. O trabalho se nos apresenta por misericórdia divina. O Cristo de Deus é o educador excelente que entrega a lição aos aprendizes da lei maior, na forma e no instante em que cada um pode entendê-la e dar-lhe utilidade. Lancemo-nos no trabalho do bem, no resgate das consciências arrependidas. Podemos ser colaboradores do Cristo, se em nossos corações vigorar o anseio da caridade, a inclinação do trabalho e o resgate de nossa filiação divina. É assim que dinamizamos as palavras que ornam os esforços do Espiritismo no Brasil e no mundo. Deus, Cristo e caridade. Nos aponta Ismael com reiterados convites para que nos somemos a Cepé, Isabel de Aragão e tantos outros espíritos de escola para chancelarmos a vocação da terra do Cruzeiro. Que no céu do nosso Brasil fulgure sempre a constelação em cruz e no chão de nossas vivências a prática da caridade e do amor ao próximo.